Olá, sejam muito bem-vindos ao No Campo com Zoetis, nosso encontro mensal para abordar assuntos que estão presentes no dia a dia do produtor, principalmente aqueles problemas que estão dentro da porteira, os de manejo, nutrição, saúde e bem-estar animal. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo com o questionamento: como está o controle de carrapato na sua produção? Está em dia? O carrapato é um dos principais parasitas que acometem os bovinos. A falta de controle chega a causar um prejuízo estimado em 3,4 bilhões de dólares anuais. A guerra contra esse parasita está cada vez mais difícil. Os prejuízos contabilizam perda de peso dos animais, queda na produção leiteira e acabam servindo de porteira, ou melhor, de porta de entrada para outras doenças ainda mais graves. E para fazer um checklist de prevenção ao carrapato, convidei uma turma que é especialista em cuidar bem do seu rebanho. Comigo aqui estão o Pablo Paiva, gerente de produto da Zoetis. Boa noite, Pablo. Boa noite, Devanir. E também o Hélio Moro, gerente técnico da Zoetis. Hélio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Devanir, tudo bem? Boa noite, Pablo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Está conosco também o professor de parasitologia, o Elber Lopes, da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, muito boa noite. Boa noite, Devanir, todo mundo do estúdio e quem está nos acompanhando também. Satisfação. E o outro convidado é o professor Tiago Galina, que está conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Devanir, demais membros desse debate. É um prazer conversar com você sobre esse problema tão sério e vai ser uma grande jornada para debater o carrapato. Vamos lá ao nosso bate-papo. Ô Pablo, se não controlar, o prejuízo só aumenta, não é mesmo? Exato, Devanir. O problema do carrapato é um problema seríssimo no Brasil, né? Eu acho que o Tiago vai poder abordar isso mais especificamente em relação ao Rio Grande do Sul, onde acho que isso é muito mais grave. Mas se a gente não controlar de uma forma correta, além dos produtos não funcionarem, a gente tem todo o impacto nos animais, como você mesmo disse no início, em relação à produção dos animais, quer seja de corte ou de leite, além de transmissão de doenças, né, que a gente, principalmente aí a gente acaba destacando a tristeza parasitária, que acaba cometendo, e o carrapato é importante nisso aí. E além disso, a gente também causa impactos aí no ambiente, né? Grande parte do carrapato que a gente vê nos bovinos representa 5%, né? A outra parte, a maior parte, por sinal, ela está no ambiente. Então, se a gente não faz um controle da forma correta, o problema vai só aumentando, né? Então, nós vamos procurar uma informação técnica com o professor Elber Lopes. Professor, como controlar o carrapato do rebanho? Quais as maneiras? Pois bem, então, atualmente nós temos ferramentas que são os produtos químicos sintéticos que podem ser administrados aí em diferentes vias de aplicação, né? Nós temos os produtos que são aplicados via pulverização, aqueles que apresentam um efeito mais imediato, mas é uma via que realmente tem produtos que apresentam um efeito bem satisfatório, mas por outro lado tem um efeito residual menor, comparado ao produto utilizado pela via Puron, que é aqueles produtos derramados sobre o longo animal, ou mesmo a gente tem a via clássica injetável, subcutânea, nós temos produtos químicos que também são administrados por essa via. É pegar essas informações técnicas e levar para o campo, né, Hélio? Com essas informações de biologia, epidemiologia, de como que o carrapato se comporta no animal, como se comporta no ambiente, é que a gente pode estipular ou fazer um programa de controle estratégico de carrapato de forma mais eficiente, para garantir que isso que o professor Elber falou, que os produtos que vão ser usados possam entregar a máxima eficiência no controle desse parasito. E é importante, doutor Tiago Galina, os carrapatos criam resistência muito rápido aos indectocidas utilizados? Todo carrapato, em algum momento, utiliza os produtos com uma frequência bastante alta e as gerações de carrapatos se sucedem. Naturalmente, alguns carrapatos não morrem. E ao não morrer, eles deixam descendentes que são resistentes. Então, o processo de seleção
ele vai acontecer mais lentamente ou mais demoradamente, de acordo com a pressão que a gente faça com eles em relação aos tratamentos. Especialmente quando a gente depende exatamente do produto químico para controlar e não se importa com o ambiente, como foi falado pelo Pablo, a gente tem uma tendência de, em poucos anos, ter uma droga que comece a apresentar falhas. É interessante isso, né? Agora, Hélio, como se inicia o protocolo de controle do carrapato? Então, pegando aí um gancho com isso que o professor Tiago acabou de falar, né? Quando a gente inicia um protocolo de controle estratégico de carrapato de forma eficiente, na época certa, considerando as características dos animais, da propriedade, da epidemiologia, do parasita em si, a gente tem uma chance maior de ter sucesso no controle do carrapato e, inclusive, postergar ou demorar um pouco mais para que esses parasitas desenvolvam a resistência aos antiparasitários, né? E se a gente iniciar o programa de controle estratégico nesse momento, no início da primavera, é onde nós temos a menor quantidade de carrapato. Inclusive, nós testamos no Rio Grande do Sul um protocolo de controle estratégico de carrapato com o professor Sérgio Silva, aposentado lá da cadeira de parasitologia da Universidade Federal de Pelotas, e que nós acompanhamos esse controle estratégico durante um ano. E ao final desse um ano, nós conseguimos observar alguns benefícios extremamente importantes, como, por exemplo, 40 quilos a mais para o grupo que estava sob o controle estratégico em relação ao grupo que, digamos assim, tratamento convencional, né? Além do que, esse controle estratégico, ele mostrou uma eficácia de 80% a 90%, o que é considerado uma eficácia boa hoje, diante do que nós temos aí, né? Então, o importante é começar na época certa, seguir o protocolo estipulado e monitorar. Isso é muito importante, né? A gente tem que monitorar se o programa está funcionando bem, se não está funcionando, a gente pode intervir para evitar que haja falha no programa de controle estratégico de carrapato. E eu gostaria ainda de falar como benefício adicional, nós tivemos nesse estudo lá no Rio Grande do Sul, de controle estratégico, que nós começamos um grupo com amoxicilina 10% associado com fluazuron e o outro grupo com doramectina 3,5% associado com fluazuron, nós tivemos um benefício de uma melhor descontaminação da pastagem em relação ao grupo de convencional, digamos assim, e as bezerras, quando nós começamos o controle estratégico, eram bezerras. Quando um ano depois, mais de 60% das bezerras que estavam no controle estratégico estavam aptas a serem inseminadas, ou seja, elas já tinham peso acima de 270 quilos que já podiam ser inseminadas. Enquanto que do grupo convencional, apenas 40% dessas bezerras chegaram no final do controle estratégico aptas a ser inseminadas através do peso. Então, o controle estratégico de carrapato, se ele for bem iniciado e bem acompanhado, ele traz uma série de benefícios para os produtores. Isso é importante. Vamos saber do professor Welber mais informações. Professor, tudo isso que está sendo discutido aqui, tecnicamente é fácil quando se tem um departamento técnico da companhia trabalhando isso no campo, professor? Realmente, depende muito. A gente fala que o sucesso do controle estratégico depende muito da inspeção, digamos assim, da equipe técnica de qualquer empresa farmacêutica, porque o retratamento ele é muito importante nesse aspecto, porque você não fixa dias de tratamento e talvez você tenha que retratar com base naquilo que você inspeciona nos animais. Resumidamente, a gente não deve retratar os animais quando a gente visualiza muitas teleológicas, porque essas teleológicas, ou aquelas jabuticabas, são as que vão acabar contaminando o pasto. Então, sem sombra de dúvidas, o início do controle estratégico é muito importante, como ele destacou bem, que é nessa fase da primavera, onde a gente tem uma menor infestação no animal e nas pastagens. E outro ponto tão importante quanto esse é você realmente estabelecer esse retratamento sem deixar que muitas teleógenas formem, porque senão, de qualquer forma, o teu controle estratégico, aquilo que você pegou e preconizou, pode ir por água abaixo em relação à metodologia. Professor, mas eu quero aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte: como funciona o ciclo do carrapato?
Basicamente, nós dividimos o ciclo do carrapato em duas fases, a fase parasitária, ou seja, sobre os bovinos, e a fase ambiental. Basicamente, de maneira bem resumida e objetiva, na fase parasitária, a gente tem essas jabuticabas que se desprendem dos animais, geralmente nas horas mais frescas do dia, no início da manhã, e ela passa ali por um período de 3 dias até procurar um abrigo do sol principalmente da incidência solar, e começa a repor. Esse processo de reprodução em condições ideais de temperatura e umidade, que seria no verão chuvoso, vai em torno de 15 dias, mais ou menos, e depois que termina a sua reprodução, vai eclodindo as larvas, saindo as larvas de dentro desses ovos. Esse período também, nessas mesmas condições, é de mais ou menos 15 dias. Ou seja, a gente tem aí mais ou menos uns 30 a 35 dias de fase nas pastagens. Essas larvas, basicamente, elas só se movimentam verticalmente na gramínea, sobem até o ápice da gramínea e capta o bovino por vibração do solo. Depois, quando uma larva sobe no animal, ela basicamente completa seu ciclo de vida apenas no animal. E ela precisa crescer no animal, começa a se alimentar, e ela cresce de maneira muito semelhante com uma cigarra, faz troca de cutícula, só que isso fica no corpo do animal. Então ela troca 2 vezes essa cutícula, e aí a gente já tem o estágio adulto. E para você ter uma ideia, uma larva fêmea que sobe do animal, em média, em 21 dias, a gente já tem novas jabuticabas ou novas teleógenes se desprendendo do animal. A gente fechando assim o ciclo das fases parasitária e não parasitária. São esses complementos, esses estudos, Pablo, que aí você, juntamente com a equipe, com o Hélio, traça as estratégias realmente para atender o campo. Exatamente, Devanir. O Elber colocou muito bem, o Thiago também complementou em relação à questão do problema do carrapato e a dependência do carrapato em relação à temperatura e umidade, né? E a gente, o Hélio vai falar acho que bastante sobre isso, né? O carrapato, a gente tem ciclos, né? Tem ondas de crescimento ao longo do ano. Obviamente, a primavera acaba sendo a primeira onda, que é talvez a mais importante para a gente começar um protocolo de tratamento, né? Que é onde a gente tem que fazer um combate muito bem feito para que a gente não tenha efeitos na sequência depois de falhas de tratamento e ter problema lá na frente, né? Ao longo do ano. Agora, Hélio, isso tem a ver com a primeira geração, segunda geração, terceira, quarta geração, esse trabalho desse período, desse estágio do carrapato? Como o professor Elber falou aí, o carrapato é um parasita que ele se desenvolve muito bem quando a gente tem 2 condições, altas temperaturas e alta umidade relativa do ar, né? Então, se a gente pensar sobre isso, qual é o período que nós vamos ter isso bem clássico? Durante o período das chuvas, ou seja, do início da primavera até a entrada das secas, né? E nesse período, a gente teoricamente teoricamente nós vamos ter uma maior população de carrapato nas propriedades e nos animais também. E de maneira geral, no caso do Rio Grande do Sul, quando entra o inverno, ou no centro-oeste, região sudeste, quando nós entramos no período seco do ano, nós temos uma população menor de carrapato, de forma geral. Por quê? Porque se o carrapato for bem controlado lá no início da primavera, na primeira geração dele, seguir com o protocolo de controle estratégico, nós vamos ter uma menor contaminação dos animais das pastagens depois. Então, se a gente tiver alta infestação, alto nível de contaminação durante o inverno no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou na estação seca no centro-oeste, provavelmente porque nós não fizemos um bom controle ou o controle falhou em manter uma população baixa de carrapato através dos tratamentos que a gente deveria ter feito no início da primavera. Professor Tiago Galina, essa análise que se faz na universidade a nível de campo para abastecer não só o produtor com informações técnicas, mas também a indústria que atende esse controle? Exatamente. A universidade, assim como outros órgãos, como a Embrapa, o IPVDF, que são os órgãos oficiais aqui do Estado, tem prestado esse serviço continuamente. Nós fazemos um teste chamado biocarrapatidograma, é muito importante falar para todo mundo,
que é um teste que dá um alicerce para a escolha do tratamento da primeira geração, na segunda ou na terceira, e ele identifica um pouco dessas falhas que o produto tem no campo e ele pode nos dar um direcionamento. Então, a universidade tem todo esse papel de receber os carrapatos, de informar o produtor como coletar adequadamente e junto com todos os laboratórios, a gente tem feito uma parceria muito sólida, porque a universidade ela tenta chegar ao campo, mas a indústria ela tem uma competência para chegar ao campo com o treinamento dos seus técnicos muito grande, tem uma permeabilidade no campo e ela estreita a relação da universidade com o produtor rural. Essa parceria tem dado muitos frutos, né? E a gente tem desenvolvido programas sanitários. Além disso, a indústria ela tem veterinários que trabalham, e isso para o controle do carrapato é fundamental, essa interpretação de ambiente, de dinâmica de população, de raças, de topografia, ela tem uma influência direta no sucesso do tratamento. Eu gosto de dizer que a universidade ela poderia permeabilizar mais, mas ela só chegou nesse estágio graças a outros órgãos que se acompanham a gente, como a Emater, e difunde o conhecimento, e a indústria que tem canalizado a informação das pesquisas ao campo. É assim que a gente tem lidado. Agora, e como acontece, e qual que é os períodos que é executado esse trabalho no campo pela indústria? Porque o professor disse bem do trabalho que é executado na universidade. Chega a vocês essa informação. Como isso é trabalhado, é tabulado isso no campo? Então, da mesma forma que o professor Tiago falou dessa parceria, nós também, a Zoetis também tem várias parcerias com várias universidades para entender, testar protocolos, para que a gente possa levar uma solução mais técnica, mais científica para o nosso produtor, né? Então, voltando no controle estratégico, se você inicia com o produto certo, como o professor Tiago falou, o Elber comentou, você monitora os animais, segue o tratamento direitinho, a tua chance de você ter um problema lá na frente é muito menor. Então, eu sempre digo, se o produtor está enfrentando um problema de alta infestação de carrapato no inverno ou no período seco do ano, é porque lá atrás o programa falhou, ou não foi iniciado de forma correta, com o produto correto, e não foi feito o acompanhamento suficiente para garantir que a gente possa diminuir essas primeira, segunda e terceira geração de carrapato, para a hora que chegar lá na frente a gente não ter que ficar, como a gente costuma falar aí, igual bombeiro, porque aí a gente vai apagar fogo, a gente vai fazer dezenas de tratamentos, às vezes, nos animais, sem um resultado muito bom, né? Então, é isso que a gente preconiza. Exatamente o que o professor Tiago falou, conhecer a epidemiologia, conhecer o carrapato, contato com as universidades, centro de pesquisa, desenvolver bons protocolos e entregar isso para os nossos produtores e ajudá-los a monitorar a implementação e a sequência da aplicação dos produtos, né? Porque o programa de controle estratégico de carrapato ele prevê uma série de tratamentos sequenciais. Então, se eu não faço o segundo tratamento, por exemplo, quando eu deveria fazer, como o professor o Elber comentou aí, no ciclo do carrapato, eu não consigo quebrar o ciclo do carrapato. Perfeito. Então, se o meu segundo tratamento foi tarde demais, já houve tempo para que novos carrapatos caiam na pastagem, comece todo o ciclo novamente. Então, o programa de controle estratégico ele prevê que você trate os animais e mantenha esses animais durante um período aí que a gente fala 90 a 120 dias, praticamente livre do carrapato. Aí você consegue quebrar o ciclo e você não tem um grande problema lá na frente. Então, basicamente, essa é a função nossa da indústria de desenvolver junto com as universidades bons protocolos e entregar isso e monitorar junto com os produtores. Agora, Pablo, o trabalho científico executado junto às universidades, o departamento técnico fazendo o devido treinamento e o acompanhamento junto ao produtor. Esse processo passa pela revenda, passa pelo treinamento também na hora da comercialização do produto. Como é que é feito esse processo? Bom, Devanir, pergunta inclusive muito boa, porque o Tiago colocou um ponto bastante importante, que é o trabalho de extensão que é feito no Brasil, que eu acho que ele tem vários
vários pilares, né? Tem a universidade que faz um trabalho bastante importante, temos órgãos como a Emater, a Embrapa, que realizam trabalhos importantes, mas a indústria, por exemplo, as OETs, ela tem técnicos no campo que são técnicos capacitados, são na grande maioria veterinários ou pessoas ligadas ao meio do agro, que fazem esse trabalho de extensão. E os canais comerciais, como as revendas, também têm um papel importante, né? Tem uma boa parte dos pecuaristas do Brasil que procuram informação nas revendas. Então, o nosso papel também é capacitar as pessoas que trabalham nessas revendas para que ela consiga explicar o controle do carrapato, os porquês e quando começar o correto controle e como acompanhar isso aí. Então é dessa maneira que a gente vem trabalhando aí com as revendas e com os parceiros comerciais, né? Levando informação, capacitando como se fosse uma extensão mesmo da nossa própria equipe. Agora, Hélio, você inclusive já respondeu sobre a diferença entre o nível entre o período das águas e o período seco do ano, com toda essa diferença. Agora, eu te pergunto o seguinte: existe uma forma de uma propriedade que faz um protocolo, um cuidado especial, ter esse combate, mas se os seus vizinhos não têm esse mesmo trabalho, isso interfere? Não, pro caso do carrapato isso não é muito importante. Óbvio que, né, os vizinhos podem ter uma propriedade vizinha pode até eventualmente as larvas contaminar um animal, mas não é o mais importante. O mais importante é o programa de controle de carrapato que essa propriedade vai implementar e vai monitorar, né? Perfeito. Porque eu sempre costumo falar, o produtor de bovinos hoje ele precisa se espelhar no sojicultor, por exemplo, né? O produtor de soja, se ele precisar usar um fungicida, ele usa o fungicida, ele monitora o que vai acontecer com a soja, né? O produtor de bovino precisa criar esse hábito também, né? Ele vai implementar o controle estratégico e ele tem que monitorar o rebanho. Tem que ir lá no pasto, observar, ver se está funcionando direito, ver se há necessidade talvez de antecipar alguns dias o segundo tratamento, o terceiro, o quarto tratamento, né? É isso que a gente mais chama atenção dentro de uma propriedade, de um bom protocolo de controle de carrapato. Eu gostaria de perguntar para o professor Tiago, e depois também eu quero perguntar para o professor Welber, sobre a satisfação do trabalho que vocês executam a nível de universidade, a nível técnico, com os resultados obtidos. Qual que é a análise que vocês executam, o que vocês fazem em relação aos últimos anos do que está acontecendo com o carrapato no Brasil? Doutor Tiago. Essa pergunta é interessantíssima. Eu estou há 7 anos aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui é um berço de pecuária europeia, especificamente raças britânicas. E o desafio aqui é bastante grave, né? Porque a gente sabe que o carrapato ele tem uma origem mais tropical e esse gado europeu é muito mais de clima temperado, então o nosso desafio sempre é maior. Outro desafio que nos coloca em xeque, né, é que a agricultura ela expande suas áreas aqui também, em vários lugares, e a pecuária tem se tornado eficiente na nutrição, permitindo uma lotação bastante mais agressiva no campo, o que permite com que essa lotação e animais suscetíveis se encontrem mais facilmente com os carrapatos. Mesmo assim, a gente tem visto que o produtor ele não chegou talvez na pecuária de precisão, que a gente foi citado muito bem aí sobre a soja, ou aqui no caso do arroz, que tem produtividade alta, mas o produtor ele tem buscado sim, porque se ele não buscar, ele sai do negócio, o carrapato ele tira o pecuarista, o sono do pecuarista, ele é responsável, desde a introdução foi falado, umas perdas enormes, ele corresponde entre quase 60% a 70% do custo sanitário dos animais. Então o produtor tem levado muito a sério os programas. Eu creio que a evolução é positiva e claro que alguns casos onde não tem se feito essa sequência de tratamentos como foi bem pontuado e correto, né? O produtor às vezes não quer gastar, aqui se usa uma fala, né? Faz o primeiro tratamento, imagina que os animais estão limpos, não enxerga as jabuticabas ou as teleógenas
que o professor Welber falou, e ele retarda o tratamento. Isso é grave, porque, na verdade, deveria fazer um exame com a mão, né? Fazendo sentindo e conhecendo o carrapato, tocando os animais, especialmente os sentinelas, aqueles animais mais suscetíveis, e aí sim, dando seguimento ao tratamento e não esperando que fique mais barato tratar mais tarde. Então, a consciência está crescendo dos produtores, vejo positivamente, e os técnicos estão cada vez mais preparados, estão fazendo treinamentos, e eu espero que a gente tenha um futuro melhor, né? Porque já se sabe que poucas drogas novas surgirão ao longo dos anos, então tem que lidar com as armas que nós temos. É assim que a gente tem trabalhado e pensa positivamente que as coisas vão se profissionalizar cada vez mais, não só na genética e nutrição, mas também na sanidade. Tá certo, muito obrigado, doutor Tiago. Professor Welber, eu quero te perguntar o seguinte: quando nada funciona, qual a solução? Pois bem, essa é uma pergunta muito importante que evidentemente se faz. A gente teria que discutir um pouquinho mais em relação a essa pergunta, quando nada funciona. O que está sendo levado em consideração dessa pergunta? Está sendo levado em consideração o percentual de eficácia exigido pelos órgãos de fomento ou as instituições de pesquisa, que eles dizem o seguinte, que quando dá abaixo de 95% de eficácia, isso às vezes algumas pessoas consideram isso como já uma resistência. Então a gente tem que levar em consideração esses aspectos. A gente não deve levar isso para fins de pesquisa, sim, tudo bem, isso é plausível, mas do ponto de vista prático aplicado, a gente tem que levar em consideração outros valores. Por exemplo, a gente tem formulações que você consegue controlar o carrapato no campo quando ela apresenta um torno de 80% de eficácia. Só que qual que é a diferença? No momento que você começa a controlar. De fato, uma coisa que todo mundo falou aí, que é verdade, é o início do tratamento. No início do tratamento, a gente tem observado que quando tem uma carga baixa de infestação dos animais, a eficácia do produto é maior. Porque quando, por exemplo, você usa esse mesmo produto lá na frente, quando tem a terceira ou quarta geração, uma infestação bem mais elevada e a eficácia tende a ser menor. Então, na verdade, não está perdido, tudo não está perdido. Óbvio que a gente está caminhando para um rumo que, por exemplo, nós não temos novas descobertas de moléculas, temos um jejum aí de lançamento de produtos carrapaticidas nos últimos 30 anos, não tem praticamente nada, e a gente está tentando trabalhar todo dia, aprimorar com o que tem, associando, para tentar salvar e realmente, por enquanto, a gente está conseguindo manter. Não posso dizer por quanto tempo isso vai acontecer, isso vai se postergar ainda, mas é o seguinte, dá para trabalhar com o que tem. Óbvio que não está fácil, não está confortável, mas se a gente começar na hora certa, com um produto mais apropriado, sim, a gente tem menos dor de cabeça no futuro, mesmo com produtos que estão apresentando percentual de eficácia em torno de 80%, pelo menos na nossa realidade aqui do Sudeste e Centro-Oeste. Tá certo, obrigado, Welber. O Tiago Galina, me diz uma coisa. A região interfere bastante na infestação? Como é a realidade aí do Sul e de que maneira vocês foram se adaptando aos protocolos de prevenção do carrapato? Acredito, certamente o ambiente ele faz toda a diferença, né? Nós temos alguns problemas que desde a década de 70 se amplificaram no nosso bioma aqui, no bioma Pampa, que é a invasão do capim anone, que ele forma, além de dar baixa qualidade de nutrição, que a gente sabe que a proteína é um fator nutricional importante e até para a defesa imunológica dos animais, mas esse capim anone, ele forma um guarda-chuva protetivo e ele faz um microclima bastante importante, né? Além desses 2 graus, 1,5 grau que subiu na temperatura global, a gente sabe que isso faz a diferença. O carrapato ele tem uma baixa tolerância do desenvolvimento abaixo de 15 graus. E a gente tem mais meses do ano acima de 18, 19 graus e alguns meses com temperatura média acima de 27, que é uma estufa praticamente. Então, na topografia a gente vê diferença, né, bastante, mas vê muito mais na ecologia das pastagens. Esses ambientes arbustivos, sujos, o capim-caninha também, que nós temos em uma certa abundância aqui, ele tem transformado algo favorável ao carrapato e desfavorável ao bovino. Creio que sejam os ambientes mais desgastados, que não servem, às vezes, até mesmo para a lavoura, que são as piores pastagens, estão com os animais.
Por outro lado, a lavoura tem mostrado como um fator de limpeza dos campos, até porque ela fica sazonalmente, ou seja, uma lavoura de verão, fica em torno de 4 a 5, 6 meses sem nenhum bovino, e aí os carrapatos que estavam ali acabam morrendo, a grande maioria deles. Por uma verdade, isso é bom, e por outra é que ele acaba fazendo a lotação de outras áreas, e a lotação ela pode ser muito mais determinante para a recontaminação dos próprios bovinos. Assim, são as considerações que eu vejo ambientais aqui para o nosso bioma. Nós temos verões mais longos do que deveriam e outonos bastante longos que invadem o inverno e encurtam as suas primaveras. Hoje, aqui em Uruguaiana está 26 graus, agora à noite está 20 graus e a previsão amanhã é 27 graus. Isso nós, digamos, estamos no inverno. É isso aí, obrigado, Galina. Bom, informação consistente, hein? Você viu do dia a dia, a ciência, tudo isso. Informações necessárias para você se prevenir, pecuarista. É importante você reforçar que quando tratamos do controle de carrapato, é muito importante entendermos o desenvolvimento, frequência ao longo do ano, evolução e quais os momentos ideais para entrar com o protocolo de prevenção. No próximo bloco, você vai entender na prática como funciona tudo isso. Nós já voltamos daqui a pouquinho.